Muita gente me pergunta como é que eu ainda estou a trabalhar e tenho esta energia. Eu digo, pá, se calhar não tenho tanta energia como vocês pensam, mas eu costumo atribuir esta minha energia, digamos, porque eu sou um produto arraçado. Quer dizer, eu digo, aqui dentro de mim correm 3 sangues. Costumo dizer que eu sou um euro-afro-asiático, na medida em que o meu avô veio da China, o meu pai veio da Europa e a minha avó é da África. Portanto, eu costumo estabelecer este paralelismo que é, há certos criadores de animais, ou de cavalos, ou de gado, quando querem apurar, quando querem fortalecer os animais, cruzam com outras espécies. E isso para dar mais força. Eu sou um produto cruzado, por isso eu penso que é isso que me dá energia. Mas eu estou a brincar, naturalmente. Mas estou a fazer blague, mas realmente eu vejo pessoas mais novas do que eu que já não trabalham, não sei, não tomam cuidado consigo mesmo. Não faço dietas, não. Estou aqui e acho que se eu parar de trabalhar que morro, parar é morrer. Tenho que trabalhar. Conheci o Rangel, encontrei o Rangel 2 vezes só, uma em Lisboa e outra em Maputo, e em situações diferentes. Em Lisboa tratou-se da inauguração da primeira exposição dele, pelo menos a primeira grande exposição individual dele, em 1998, no Arquivo Fotográfico de Lisboa. Depois, em 2007, numa visita a Maputo, fui procurá-lo, consegui marcar o encontro com ele e com a Beatrice no Centro de Formação Fotográfica. Eu fui 3 vezes preso por causa de fotografia. E também já estive preso antes, sem ser por causa de fotografia, por razões políticas, não é? Aqui em Moçambique era o regime político, era colonial, fascista, e havia aqui uma polícia secreta, tremenda, PIDE, que era a Gestapo portuguesa, não é? Aliás, a Gestapo portuguesa foi treinada na Alemanha do Hitler. Tinha uma eficiência tremenda. É preciso entender que a nossa região, agora já falo não só em Moçambique, mas mesmo na África do Sul, a importância da nossa fotografia sempre foi, até portanto, há pouco tempo, agora há outras influências, como é óbvio, muito ligada ao fotojornalismo, e um fotojornalismo de denúncia, porque
Tanto em Moçambique se vivia o tempo colonial, como na África do Sul se vivia o apartheid. Portanto, a fotografia sempre funcionou, na maior parte dos casos, como uma arma, como uma maneira de denunciar situações injustas. E ele usa a câmara para denunciar isso. Ele tem a célebre foto das duas portas das casas de banho, serventes e não serventes, como quem diz, aqui é para brancos, aqui é para empregados domésticos, para pretos. Portanto, ele faz essa foto. E é preciso entender, por exemplo, que eu penso que houve fotógrafos da África do Sul também denunciaram essas cadeiras, no black, only white, esse tipo de situações. O Ricardo Rangel tem uma imensa biografia, longuíssima, que se estende por mais de 50 anos e que atravessa situações muito diversas da história de Moçambique e da história da África em geral. E é uma vida de longa duração que em África não tem muito paralelo, porque as convulsões políticas e outras interrompem os processos rapidamente, mas em Moçambique há o caso do Rangel e o caso de Malangatana, que surgem nos anos 50 e que se aguentam, resistem, através de todos os regimes, passando do país colonial para a Revolução Popular, depois para a Guerra Civil, depois para a transição democrática, ou mais ou menos democrática, que se segue ao fim da Guerra Civil, em 92. E de facto, é um resistente. O Rangel tinha uma particularidade. O Rangel trabalhou todos os jornais em Moçambique e fundou vários jornais, mesmo no tempo colonial, mesmo após a independência. Por exemplo, todos os jornais que existiam em Moçambique, o Rangel trabalhou, tipo Notícias, o Diário de Moçambique, Notícias da Beira, o Diário, que era um jornal bilíngue, era em português e inglês. Depois também foi editor fotográfico da Tribuna, isto na era da independência. Depois fundou também a revista Tempo, que era um jornal na altura, que era um jornal muito especial, era uma revista. E pronto. E trabalhou no Notícias do Lourenço Marques, Notícias da Tarde, e foi também fundador do Jornal Domingo, foi diretor. O Coquenam é o outro fotógrafo histórico de Moçambique e é também alguém que fez a transição desde o período colonial até ao presente. Ele é 15 anos mais novo do que o Rangel, é chinês, de origem chinesa, e trabalhou também como impressor de estúdio, exatamente. O itinerário é semelhante ao Rangel e chega em 1966 aos jornais de Moçambique, aos bons jornais brancos de Moçambique. E desde 66 faz também o Tempo, o semanário Tempo, que foi muito importante em 1970, e continuou depois da independência. E, curiosamente, tenho uma história muito bonita para contar, que é quando eu trabalhava na Beira. Um dia, o Conde Cinzano, o rei dos Vermutos, Conde Cinzano, que é um conde italiano, veio fazer uma safari na Beira, na caça, na Gorongosa. E ele teve um acidente com arma de fogo e foi evacuado lá de Gorongosa para a cidade da Beira, para um hospital, uma clínica privada. Então, o meu chefe chamou-me e disse assim: olha, Ricardo, tu tens que ir à clínica
fotografar o Conde Cinzano. Sabes quem é o Conde Cinzano? Disse, sei. O homem do vermute. Sim, eu sei. Disse, está bem, vá lá fotografar ele. Olha que é muito importante esta fotografia para ir para a Reuters. Não, é para ir para a France Press, de Paris. Diz lá, traga-me uma boa fotografia, porque esta fotografia é para ir para a France Press. Eu fui com aquela minha máquina, com um adesivo, e fiz a fotografia. Depois levei para o jornal. E o chefe disse, então esta fotografia não presta, que fotografia é esta? Você traz uma fotografia destas. Então, o meu chefe era bom jornalista, mas não sabia nada de fotografia. Não é? Você não tem outra fotografia? Eu não tenho outra. É esta fotografia, eu acho que esta está certa. E ele, muito aborrecido, mandou a fotografia para Paris e depois recebeu uma carta. Mas ele era um homem honesto. Passados 3 ou 4 dias, recebeu uma carta de Paris. Esta carta, ele chamou-me e disse, olha, vou ler a carta que recebi da France Press. A France Press dizia assim, muito obrigado pela fotografia. Era exatamente esta fotografia que a gente queria. E ele, o meu chefe, disse assim, pediu desculpas. Disse, ó, Rangel, desculpa, eu não sabia, eu... Então, porquê que era exatamente? Eu tenho essa fotografia guardada hoje e mostro para muita gente quando dou aulas de fotojornalismo. Ele estava num hospital militar, no quarto, hospital privado. Então eu cheguei, eu até costumava dizer muito, usava sistema americano. Para mim, sistema americano é uma brincadeira, mas eu vi um filme italiano que eles gozarem, um filme italiano a gozarem os repórteres americanos. Então, como é que era? Sistema americano para mim. E entra, começa logo a fotografar, já garantiu a imagem, depois se correram com ele já tem qualquer coisa. Na hora que eu entrei no quarto, tirei 2 fotografias, antes das pessoas perceberem. Tirei para segurar o Conde, tinha o Conde, mas não era aquela fotografia. Depois ele estava sentado na cama, tinha pijama de listras, depois eu tirei uma fotografia dele sentado na cama, com aquela máquina podre, máquina velha. Era uma luz muito difusa, luz ambiente, não tinha flash. Não tinha... Então, eu descobri, a cama, por exemplo, está aí, descobri que aqui estava um cinzeiro triangular. Os cinzeiros clássicos muito conhecidos em todo o mundo. Diz Cinzano. Jesus, este é que é o momento. Então eu fui, não mexi no cinzeiro, fui, o cinzeiro estava muito perto, tinha que usar grande abertura, o cinzeiro ficou um bocado desfocado, mas o cinzano ficou bem. Com tanta sorte que eu tive, porque quando eu estava a querer fotografar o cinzeiro e o cinzano, apareceu uma enfermeira que foi estar ao pé dele, de maneira que eu tenho a fotografia. O cinzano hospitalizado, não há dúvida, porque está a enfermeira lá. E depois tenho o símbolo do cinzano, e foi isso que os homens da France Press disseram. Olha, queremos convidar a você para você ficar nosso correspondente fotográfico aí, em Moçambique. Eu disse, ok. De maneira que... E depois, o mestre também pediu desculpa, disse, olha, eu não sabia que esta máquina era assim. Eu até disse, olha,
A fotografia está aqui na cabeça, não está na máquina. A fotografia está na cabeça de uma pessoa. A fotografia do Ricardo Rangel não é uma fotografia que ele está a fazer para ilustrar um texto. Aliás, ele era muito contra isso. Ele sempre agiu como fotojornalista, no verdadeiro sentido da palavra, porque a foto dele era uma opinião. E isso é que depois eu vim também a aprender mais tarde, quando vim a estudar para a Suécia, que é isso mesmo. Portanto, o fotógrafo, o jornalista, tem que omitir uma opinião. Mas o que sucede hoje, por exemplo, na maior parte dos casos, não posso dizer que não haja um outro caso diferente, é que a fotografia está a ilustrar simplesmente o texto. E hoje, mundialmente, já nem é o fotógrafo que faz a foto, é a própria pessoa que escreve, que vai ilustrar o assunto e, portanto, essa fotografia não emite opinião, só ilustra aquilo que ele está a escrever. E era-se muito contra, o Rangel era muito contra, havia aquela teoria do fotógrafo ser rebocado pelo jornalista. O jornalista chegava à secção fotográfica e dizia: "Oh, António, fulano, tens que vir comigo para fazer não sei o quê." E o fotógrafo ia lá e era rebocado pelo jornalista. Mas ele ensinou-nos para que nós não devíamos ser só assim, nós devíamos tentar entender o que é que íamos fazer e tentar fazer uma foto que depois viesse a contribuir ainda mais para o texto que o jornalista ia escrever. Isso é que é o fotojornalismo num grande nível, penso eu. A imagem dá uma informação, o texto dá outra, as duas complementam-se e o leitor tem uma verdadeira informação sobre uma notícia, não é? A sua situação pessoal de fotojornalista independente, da tradição histórica da fotografia humanista e do fotojornalismo, dava-lhe força para manter alguma distância crítica, manter a distância crítica em relação ao regime e não ser... São situações muito difíceis, a construção destes países africanos, e o Rangel manteve esse perfil, e há mesmo uma publicação dele sobre os vícios do jornalismo demasiado complacente com o poder. Esse lado. Isso também faz parte da atividade de formador e de professor do Rangel, não é? Não é uma mera formação técnica, é também uma formação da independência do olhar e da independência da abordagem crítica perante as realidades. Foi nos finais de 81, eu entro no Jornal Domingo. E aí, e pelo fato de ter como diretor Ricardo Rangel, vocês podem imaginar que não havia nenhuma fotografia que fosse publicada no jornal sem a primeira, digamos, aceitação e aprovação do próprio diretor, que era fotógrafo. Eu lembro-me, e marcou-me muito, uma reportagem que eu tive que fazer sobre o casamento. Então a reportagem era casamento ou namoro, o que é que era melhor? Eu sei que era uma grande reportagem porque envolveu duas jornalistas para escreverem, eu era o fotógrafo dessa reportagem. E acho que andamos a fazer essa reportagem durante um tempo largo, eu não me lembro agora, exatamente, se calhar 2 semanas ou mais mesmo, não era uma reportagem rápida, não é? Era um tema de fundo. E quando chegou o momento de fazer as fotografias para abrir a reportagem, eu apresentei as minhas propostas. E o Rangel não estava contente com as minhas propostas. Ele não achava que aquela fotografia era suficientemente forte ainda para abrir a reportagem. Eu tinha casais com mãos dadas na rua, então tentava apanhar esse tipo de fotografia para dar a entender o namoro, o casamento, ou numa loja de venda de roupas, o manequim com um vestido de noiva, enfim. E o Rangel não estava contente, não, dizia, esta não é a fotografia, tens que... Eu tentava e não conseguia. Houve uma vez que ele pegou, nesse momento, ele pegou-me numa foto minha, na redação, e disse, epá, Sérgio, sabes o que é fome? Eu ali olhar para ele, antes de ele poder responder, ou nem era para responder,
Ele pegou-me na foto e começou a comer. Fome é fome, é isto. Começou a comer a foto. Depois tirou a foto. Sabes o que é dançar? Eu olhar para... De repente ele agarra-me a mim e começamos a dançar ali na redação, em frente aos jornalistas. Isto é dançar. E realmente essa foi uma aprendizagem muito forte e eu acho que é para quem queira fazer uma boa fotografia, ele queria dizer com isso que não há meio termos para uma boa fotografia. Tu tens que engajar bem, intensamente e bem próximo e com toda a força para a captação dessa imagem. Portanto, não pode ser em meios termos, digamos, em meios sentimentos. Portanto, a fotografia era uma coisa extremamente séria para o Ricardo e devia de ser séria para nós também. Para já, o Rangel realmente é formador de meus fotógrafos moçambicanos, especialmente após a independência ou um pouco antes da independência. E trabalhar com o Rangel para mim foi sempre um prazer, porque estava sempre a aprender. Porque o Rangel era um homem muito especial em termos de imagem e tinha uma personalidade muito forte e tinha um espírito muito combativo também, quer dizer, é um grande combatente aí. E pronto, na sociedade que nós vivemos era muito importante trabalhar com o Rangel e aprender com o Rangel. O Rangel, como fotógrafo, julgo que voluntariamente procura identificar-se com a tradição da fotografia documental, que aparece definida, por um lado, pela tradição americana, Farm Security Administration, e também pela Magnum nos anos 50, não é? Portanto, há alguns princípios que se mantêm constantes, quer dizer, a fotografia a preto e branco, o uso do negativo integral, vendo-se normalmente nas impressões o contorno negro, e, na medida possível, a recusa do flash e, portanto, uma circulação, um respeito com as luminosidades ambientes e com as ambiências sem alteração provocada pela entrada do fotógrafo. É também uma fotografia muito, que julgo que se quer, discreta, quer dizer, a tradição documental passa, em grande parte, por uma certa recusa da arte, uma certa recusa da valorização estética dos objetos e da criação de uma linguagem estética precisa e autoral, que no fundo o Rangel faz parte de uma certa tradição que supõe a fotografia salonista e a ambição de arte, e portanto o projeto é documental, estritamente, e portanto austero, de algum modo, aliás, não se pensa, até muito tarde, não se pensa em expor, nem se pensa no livro. E se virmos aquele retrato do porteiro do cabaré, é um retrato simultaneamente de uma grande dignidade e, ao mesmo tempo, esta roupa de criado da Maria Antoinette tem um lado de humilhação, mas, por outro lado, há uma afirmação da dignidade, que é uma coisa que marca muito estas fotografias. As pessoas podem estar rotas ou com ar, ou ser exploradas no trabalho, mas ao mesmo tempo há uma afirmação da dignidade das pessoas, dos modelos, e neste caso dos negros. Era aqui o bico, eu era muito jovem, isto parecia muito grande, agora estou a ver, não é tão grande. Mas eles devem ter fechado aqui qualquer coisa. Não. Eu fiz aqui uma sessão de jazz também. O que nós, enfim, podemos conhecer do Rangel, há de facto duas paixões, ou duas militâncias, a da fotografia e a do jazz, não é? Que é a outra imagem pública do Rangel, é o apaixonado pelo jazz.
essa relação com o jazz deve existir também na fotografia dele. Com o contraste forte entre o branco e preto, e a luz e a sombra, e aquela imprecisão atmosférica de quem preferia quase sempre fotografar sem flash, não é? E é isso, acho que é um outro lado da vida dele e da obra dele. Provavelmente haverá a possibilidade de fazer um livro só sobre o meio do jazz e do meio da música, mas ainda não está feito. Ainda, não é? O jazz era uma música que ele adorava. Adorava e gostava tanto que ele, inclusive, formou o primeiro grupo de jazz em Moçambique. Formou e expandiu essa música no sítio onde ele fotografou, no tempo colonial, o Pão Nosso de Cada Noite, na mesma rua, nos mesmos cabarés, que após a independência já não eram cabarés, ou não eram cabarés, o Topázio, onde todos os sábados íamos assistir ao jazz e beber uma cerveja, obviamente. Encontrar com amigos era um ponto de referência absolutamente necessário. E ouvirmos e vermos o Ricardo Rangel a dirigir esse jazz. Ele dirigia pessoalmente o grupo, ele estava lá no palco, ele introduzia os músicos de jazz que ele gostava. Charlie Parker é um dos nomes que eu lembro, fortes, que ele adorava. Ele ia lá, apresentava as músicas. Ele era um espetáculo também, durante essas fins de tarde. Um universo cultural muito ativo, que tem desde os anos 60, princípios de 60, figuras de intelectuais negros ou mestiços, como a Noémia de Sousa, o José Craveirinha, o Luís Bernardo Onana, que é um escritor negro, um escritor e um jornalista negro do princípio dos anos 60, ou um pintor como Malangatana e outros, porque não era o único, havia também a Bertina Lopes, que está, e portanto há uma vida cultural negra ou mestiça forte em Moçambique, que começa no final dos anos 50 e que atravessa toda a situação até à independência. E, portanto, o Rangel convive com esse meio. Isso marca um universo cultural que tem sempre grandes relações com o exterior, com a Europa e com a América, no caso do Rangel, através do jazz e da fotografia. Não é? Que é um dos mais importantes, mais animados pares da Rua Aruja era este. Este aqui, com esta porta, era o Casa Blanca. Sim. Do you see that lady who in the cover of the Iluminando Vidas? Yeah. It was there. Okay. It was entered there like that. I was sitting there.
Mas a Rua Araújo é um trabalho diário feito depois do trabalho. Os jornais fecham à 1, 2 da manhã e ele vai para a noite, que é perto de casa, a Rua Araújo. E aí há aquela longa relação com as mulheres dos bares e ele acompanha essa vida da Rua Araújo, da rua dos bares, da música, do jazz e da prostituição, etc., até 75 e acaba com a decisão política, depois da Revolução, de acabar com a prostituição. Porque aquelas imagens do Pão Nosso de Cada Noite, da Rua Araújo, que era o símbolo de um país ocupado, de alguma maneira, através das suas mulheres, que tinham que se prostituir, enfim, para a marinhagem do mundo, que passava pelo Porto Lourenço Marques, é de alguma maneira uma metáfora visual que o Ricardo Rangel faz dessa mãe África prostituída. Full of lights, the light of the casinos and this bar, and that light, strong light of the Topazio, that sign there, it's full of light. Este trabalho do Rangel, realizado a partir dos anos 60, ou durante os anos 60 até 74, está obviamente ligado a uma tradição da fotografia da noite, dos bares, que tem, por exemplo, presença muito forte, marcante no Braçai. Em Barcelona aparece um Juan Colón com as fotografias da zona antiga da cidade de Barcelona. Há o Van der Elsken em Paris com as fotografias da noite, dos bares, enfim, aí à volta dos bares existencialistas dos anos 50. Está também ligado à fotografia, à evolução da tradição documental, num sentido em que a subjetividade do fotógrafo, o envolvimento pessoal do fotógrafo é mais marcante, enfim, que sucede desde Robert Frank, William Klein, e a agilidade com que ele move ou usa a máquina nestes espaços e a maneira como surpreende a luz das ruas, este ambiente moderno iluminado pelos neons, etc., que tem a ver com William Klein, Nova York, Las Vegas, parece o mesmo universo. Aqui era very, very respectable street during the day. This is belonging to the Swiss enterprise. Tinha grandes plantações na Zambésia de copa, chá e copa. Era o suíço, era a Companhia do Boror, era isto. De dia era muito respeitável, à noite é que isto virava, não é? Virava. As primeiras ruas construídas pelos portugueses, não é? Eram ruas da Baixa, não é? Aqui, ruas antigas. Yeah, it was that one. Because I remember, because tinha uma espécie de varanda. E eu ia lá acima e também tirava assim. Na altura já chamava... Também tenho uma fotografia aqui. Marítimo? Isto tem ali. Ei! Há uma referência num outro texto de que em 1991 ele já tinha o projeto de editar o álbum O Pão Nosso com textos com apoio e colaboração do poeta José Craveirinha, que era um outro mestiço e também um grande frequentador da Rua Araújo. E depois ainda vai ser preciso esperar mais 10 anos até à publicação do álbum que sai em 2004. O que nós hoje podemos ver é este álbum que tem uma sequência, uma montagem ao longo da sua sequência extremamente forte e de certo modo
claramente muito cinematográfica, que dá uma aproximação à Rua Araújo no exterior, nas ruas, com os grupos de marinheiros ou eventualmente turistas da África do Sul que vêm infringir as regras do apartheid na noite de Lourenço Marques. One day I was shooting a man and a woman, and two of them approached me and said, "You are joking with us. All the time you come here and you take pictures of us, you are joking." I said, "No, I'm not joking. I was taking real pictures." I said, "No, no. Where is that poo? Poo?" I said, "What is poo? Poo?" The poo, it means flesh, because they believe only during the night. I said, "No, I don't need flesh to take pictures." You are joking with us. I said, "Come on. Tomorrow I'm going to show you the picture." And next day or next night, I bring two pictures. I take it, and this was so surprised. And go to show the picture to another. So it's because of that we have some relation. As you see the picture, that girl put me down. That is a joking sometimes. There is some confidence, some relationship. So I think, okay, there's many problems with the men. Only with the men, not with the women, with the girls. Há aqui uma relação, uma história colonial e uma história de relacionamento interracial e também uma história pessoal, porque não é um documento a frio. Há aqui uma cumplicidade enorme com este ambiente e que faz parte do contexto cultural de Lourenço Marques também. Not a business house, not a commercial enterprise. This is a school. This is a secretary to attend the students, bureaucracy for the students, to the dossiers of the students, and of course we also, just I say to you, we also made some commercial work, so the contability is there. For this is the school. First, I told everyone there, if come the commercial work to do, big work for paying, and the students must do his work. The students have the priority. Then we second is the commercial. It's maybe it's stupid, but for me it's
e foi a primeira escola de fotografia em Moçambique. Eu viria a descobrir mais tarde, com a minha presença em Bamako, em 98, que Moçambique era o único país em África que possuía uma escola de fotografia, sem contarmos com a África do Sul. Portanto, daqui vê-se a importância que Ricardo Rangel e o seu trabalho implementou no que diz respeito inclusivamente à formação de fotógrafos em Moçambique. Rangel ficou em Lourenço, em Maputo, e houve sempre uma orientação de poupar os fotógrafos que tinham um papel de formador e, portanto, não deviam ir para o terreno da guerra. Isso aconteceu com outros fotógrafos, com o Coquenam também, porque era preciso dividir tarefas. E há fotógrafos do terreno e de guerra e fotógrafos de escola ou de cidade. E o Rangel ficou em Maputo e não acompanhou a guerra civil como fotógrafo de guerra, não é? E, portanto, o trabalho dele depois da independência e depois de 83, fundamentalmente, é um trabalho mais de formador do que de fotógrafo. Não é? Bons dias. Não continue a trabalhar. Este tem uma equipa de televisão que está aqui a fazer. Mas eu lembro que depois, mais tarde, quando eu mudo-me para a Suécia e que estudo fotografia na Suécia, numa escola, e volto para Moçambique com os meus novos trabalhos e reportagens, histórias fotográficas feitas após essa minha formação, eu fui sempre convidado pelo Ricardo Rangel e pela escola de fotografia, pelo seu professor, em mostrar os meus trabalhos e falar sobre os meus trabalhos. E fiz isso várias vezes durante as minhas visitas a Moçambique e ao Centro de Formação Fotográfica. O budget que eles dão para esta escola é muito baixo, de maneira que não chega para cobrir as despesas. E nós temos que fazer trabalhos comerciais. Para quem é que dá o dinheiro? Sim, fazemos reproduções, fazemos postos, muitos billboards estão aí fora. Estes são feitos aqui, nessas publicidade da estrada. Sim. Alguns são feitos cá, aqui neste estúdio. E este material que está aqui todo tem 16 anos. Ainda não deitamos nada fora. Nós fazemos conservação de tudo isto. Tomamos conta disto, o mais que pudermos. Não é? Sim. E em 1981, com as diretivas sobre a política de comunicação social e de formação de fotógrafos, é criada a Associação Moçambicana de Fotografia, ao mesmo tempo que são criadas outras associações de escritores, de cineastas, etc. E o passo seguinte é a formação do Centro de Formação Fotográfica, que acaba por ser a obra mais longa, mais sólida do Rangel, que continua a existir. Passou a chamar-se Centro de Formação e Documentação Fotográfica, e depois da sua morte é dirigida pela viúva, a Beatriz. Isto é uma imagem que nós temos. Olha, só aqui temos 10. Aqui levam 10 mil slides. Nós temos aqui a volta de 30 mil, 40 mil. Isto é o nosso. É o teatro, temos aqui tudo. Isto é um banco. Como eu tinha falado ontem, qualquer pessoa pode vir aqui para. Pode vir aqui.
e pedir a fotografia que quiser. Sim. A gente procura ter fotografias de tudo. Isto é um banco muito ambicioso, porque normalmente os bancos de imagem dedicam-se a 2, 3 ou 4 itens. Nós não. Eu sou ambicioso e quero um banco de imagens que tenha tudo. Porque há pessoas que vêm aqui pedir, por exemplo, fotografias de um grão de arroz. Nós temos que ter um grão de arroz. Um gafanhoto, um camaleão, um grão de trigo. Nós pretendemos ter isto. Isto é transporte fluvial, transporte ferroviários. Pessoas que querem transporte ferroviário vêm buscar. Isto é a construção de uma linha. Que é para publicações. Está claro, eles pagam os direitos, não é? Religião, não tem. De maneira que é isto é só Soares, depois temos fotografias, não é? Como podem ver, aqui os objetos todos. Crianças, defesa, educação, hospitais, culturas, centros sociais, massacres, cadê massacres? Não se assustem, não desmaiem, não caem para o lado, eram os massacres. Para não cair para o lado. Estes ainda não são felizes. Isto é massacres de rodosianos durante a guerra que nós fizemos, não é? Estive lá a fazer isto tudo. Não é brincadeira. Isto não é nada. Olha. Soldados portugueses. Olha para isto. Estás a ver? É terrível isto. Não há. Isto é crianças. Eles não querem saber. Isto é uma criança. Quando visitei o centro de formação, fiquei surpreendido pela quantidade de material e de grande qualidade, enorme. Muitos computadores já estavam no processo de digitalização dos arquivos. Porque aqui em Moçambique somos os únicos que revela slides, somos nós. Ninguém revela slides, não sei porquê. Únicos. Ninguém revela slides. Revelam negativos de cor nas slides, ninguém revela aquilo. Isto é uma câmara escura só para a revelação de filmes. Only. Aqui podem estar 6 ou 7 estudantes ao mesmo tempo a revelar filmes, a Estão à espera que eu venha aqui fazer barulhos e dizer, põe isto limpo. Depois vão pôr limpo, não é? Estão à espera disso, que eu me zangue para tirar isto e pôr. Porque aqui não falta nada, disse, aqui não falta nada. Não falta papel, não falta tinta, não falta água, não falta sabão, não falta caneta, não falta ampliador, não falta revelador, não falta nada, não falta ar-condicionado, não falta luz, não falta nada. Falta a vontade de trabalhar, só mais nada. O Centro de Fotografia do Ricardo Rangel foi-nos muito importante para toda a nossa classe fotográfica, também já profissional, porque era ali que nós tínhamos os nossos recursos que necessitávamos, tanto a nível de estúdio, como às vezes até de material, de utilização do laboratório fotográfico. O centro prestava esse serviço, ainda continua a prestar, em nos facilitar a nossa vida profissional. Eduardo, senta a luz aí, professor. Isto é a câmara escura dos estudantes, não é? Também nossa. Quando não há aulas, a gente trabalha aqui. Como vês, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, estão aqui 10 ou 12 ampliadores. Podem estar aqui ao mesmo tempo a trabalhar. As condições não são de luxo, mas há
de avaliação da atividade. Hoje, projeto de lei de combate. Isto é o José, é o chefe dos laboratórios. Este é o... Bom dia, obrigado, tudo bem? Obrigado. Este é o impressor Eduardo. Isto aqui era câmara escura para Cibachrome, não é? Agora já não há papel, não há... Cibachrome é um... Foram os suíços que inventaram isto, que é uma... Isto não é papel, isto não consegue rasgar isto. Este consegue, mas este não consegue rasgar isto. It's impossible, because this is not paper. It's very expensive. You can make very good pictures with Cibachrome, but now it's very rare. The digital photography is growing. Yeah. Nós estamos na Gulbenkian, onde se expõe atualmente as fotografias da exposição central dos últimos encontros de Bamako, em 2009, e é curioso que estas condições de exposição são triunfais, são ótimas, mas também é a primeira vez que Bamako, as fotografias de Bamako são mostradas em Portugal. Por várias razões, a fotografia africana tem uma pequena presença em Portugal e também a fotografia de Moçambique ou de Angola. É óbvio que a presença do Rangel, do Ricardo Rangel, foi até agora muito discreta. Nenhum dos livros editados sobre Rangel teve distribuição portuguesa, ou era possível comprar nas livrarias portuguesas, e a exposição, há só uma exposição importante sobre o Rangel, já em 1998, sem catálogo, e, portanto, tarde em relação à difusão internacional da obra do Rangel. Nos primeiros encontros de Bamako, Rangel tem uma exposição dedicada a essa série do Pão Nosso de Cada Noite e coincide com os primeiros encontros o número da Revue Noire, que é dedicada a Moçambique. E, portanto, foi uma coincidência muito feliz, porque a revista Revue Noire funcionou como catálogo dos primeiros encontros e estavam aí vários fotógrafos moçambicanos, além do Rangel, que era exposto em Moçambique, havia fotografias de outros, o José Cabral, o Sérgio Santimano, o Coquename. Portanto, em 94, os franceses fazem a exposição e o livro dedicado a Rangel em Maputo, o livro e a exposição. 94 é o ano em que explode a divulgação, a recepção da fotografia moçambicana no exterior, polarizada na presença, na figura do Ricardo Rangel. Depois, em 1996, há a exposição do Guggenheim, do Envezor, o Insight, onde Rangel está presente, e que é uma confirmação muito forte, é o Guggenheim, é Nova Iorque, da importância do Rangel. E foi em Nova Iorque que eu vi o Rangel pela primeira vez. Quer dizer, apesar de tudo, para mim isso é muito significativo. Quer dizer, não foi em Portugal que eu pude ver as fotografias do Rangel, foi em Nova Iorque. Na última edição dos Encontros de Bamako, no catálogo, o catálogo começa com uma homenagem ao Ricardo Rangel, que tinha morrido pouco tempo antes, e 2 páginas no princípio do catálogo para esta homenagem e assinada pelos 2 diretores artísticos dos encontros.
Música